Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho querido e amado, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu santo nome, no nome de Jesus, a fim de prestarmos culto e adoração ao Senhor em espírito e em verdade, e estarmos então em concordância quanto àquilo que é lícito aos teus olhos, como também este propósito de oração, essa campanha de oração que chega ao seu dia de número 38, onde oramos segundo as Sagradas Escrituras, através do livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado, Pai, pelo teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos moveu, soprou em nós o desejo de estarmos aqui orando uns pelos outros, de sermos verdadeiramente profetas de Deus, segundo a tua palavra, e não segundo a carne, não segundo aquilo que vem do coração do homem, mas do coração de Deus. Queremos desde já te agradecer por todos aqui reunidos conosco, meus amados irmãos e irmãs, que um dia aceitaram o nosso convite e até hoje, Pai, aqui estão conosco, participando de uma forma ativa e com amor, pois de uma outra forma isso não poderia ser possível. Obrigado, Pai, pela honra que o Senhor nos dá, onde de alguma forma podemos servir ao Senhor através da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado, Pai, pelos nossos amados irmãos e irmãs que se juntam a nós pela primeira vez, onde desejamos sinceramente que os mesmos permaneçam conosco até o grande dia da vinda do Senhor ou até o dia em que o Senhor nos chamará de volta para ti. Que todos tenham esta certeza no coração, que aquilo que buscamos não é e nunca será a vontade do homem, mas a vontade de Deus em Cristo Jesus através da sua palavra. E para a glória do teu nome, pela fé, eu apresento a ti todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos, através das mensagens de textos, através de áudios, como também de fotografias. Pai, eu não tenho dúvidas. O Senhor é o nosso pastor e as suas ovelhas conhecem a tua voz. Então, que elas reconheçam a tua voz nesta oração, nesta ministração dada pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas que são necessárias para que o teu nome seja glorificado aonde for proclamada estas boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja poder, sinais e maravilhas da parte de Deus e a paz que excede todo entendimento, como também a alegria da salvação. E assim, Pai querido, dando continuidade ao nosso propósito, chegamos e iniciamos o capítulo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Muitos sobrescritos de Bíblias Sagradas chamam este texto de o Concílio de Jerusalém, ou o primeiro Concílio de Jerusalém. Acredito, Pai, que tudo isso se deu mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo, onde diz que quando dois de nós concordarmos sobre qualquer assunto nesta terra, isto que será ligado na terra também será ligado no céu, porque agora nós fazemos parte da família do Senhor, somos santos, geração eleita, sacerdócio do Deus Altíssimo. E nessas condições, os apóstolos, os presbíteros
e todos que faziam parte daquela geração de Deus, no primeiro século da história após Cristo ressurreto, tomam uma decisão, que certamente é segundo a tua vontade. Aliás, não há como declararmos de uma forma diferente, visto que os textos sagrados, não apenas em Atos dos Apóstolos, mas de Gênesis a Apocalipse, nos deixa algo bem claro, que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai querido. Quem está conosco, quem conhece a Bíblia Sagrada, sabe que a igreja estava com a sorte de Deus sobre si. Tudo cooperava. Sim, de fato, havia perseguição, dificuldades, adversidades. O próprio capítulo 14 faz a menção de que é necessário que a igreja passe por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Mas no meio de tudo isso, a igreja crescia e se multiplicava, segundo a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas o capítulo 15 nos mostra que alguns judeus convertidos levantaram a seguinte questão, ou melhor, uma afirmação, dizendo que era necessário que aqueles que não eram judeus e se converteram ao Senhor Jesus Cristo, também seria necessário que eles se submetessem à lei de Moisés, logo à circuncisão. O texto mostra que isso trouxe muita discussão entre eles. Inclusive, Paulo e Barnabé estavam à frente de uma defesa, digamos assim, quanto àquilo que era contrário ao que os judeus afirmavam para os gentios que estavam se convertendo. Sendo assim, não chegando a um denominador comum, levaram o caso à igreja em Jerusalém. E reunindo-se então todos ali em meio àquele grande concílio, de fato, a discussão continuou. Mas o apóstolo Pedro levantou-se e fez a igreja lembrar daquele dia em que o Senhor, o nosso Deus, revelou a ele a questão que implicava os gentios, quando foi necessário que Pedro fosse à casa de Cornélio para falar das boas novas da salvação, e ali o Espírito Santo batizou os tais com fogo. Diante dessa declaração, a Bíblia diz que todos ficaram em silêncio. Então, Tiago expôs então o texto da Sagrada Escritura do livro do profeta Amós, que diz: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Diante disso, Pai, não havendo mais qualquer situação contrária ao que a tua palavra afirma, no desejo de que o Senhor tem salvação para todos os homens e que o Senhor não faz distinção entre as pessoas, eles entraram em um acordo comum de que todos aos quais se convertessem, que viessem a se abster de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E, Pai querido, o que a Bíblia deixa bem claro aqui não é apenas a questão que envolve regras, é aquilo que envolve o nosso desejo. Porque se todos ali concordaram em meio a esse concílio, isso quer dizer que aqueles homens
judeus recém-convertidos, homens que a Bíblia os chama de religiosos, se deixaram quebrantar, não endureceram o seu coração quanto a palavra de Deus que veio segundo o Espírito Santo no nome de Jesus. E é claro que o foco aqui desta mensagem, desta oração e ministração, sim, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus. Mas o fato é que o mundo tenta nos sufocar, as religiões tentam nos tornar ignorantes e o inimigo tenta destruir a igreja, tenta matar a nossa fé, tenta nos fazer pessoas completamente, não vou dizer inúteis, mas paralisadas no tempo. Sim, Pai. Porque muitas vezes, enquanto estamos quebrando a cabeça de como servir ao Senhor, com aqueles pensamentos aos quais o raciocínio lógico da natureza humana sempre acaba inclinando-se para o pecado, devemos dar lugar ao Espírito. Pois o Senhor Jesus disse naquele dia, a carne é fraca. É por isso, Pai, que os problemas da vida tanto nos sufocam. Nós nos preocupamos com tantos detalhes e os tornamos, como posso dizer, tão além da nossa compreensão, fazemos dos tais como gigantes, como Davi. Olhou para Golias e não viu o gigante, viu alguém que não tinha aliança com Deus. E como ele tinha aliança com Deus, ele venceria. Os demais viam Golias como gigante. Davi viu como afronta. É dessa forma que devemos ver as problemáticas da vida. São uma afronta. Querendo ou não, é como se algo da parte do maligno estivesse então nos chamando para um grande duelo. Quando na verdade nós nem precisamos duelar com ele. É só lembrar do que o arcanjo fez com o diabo quando o mesmo tentou roubar o corpo de Moisés depois de morto. A Bíblia vai dizer que o arcanjo disse apenas isto: que o Senhor te repreenda, Satanás. Talvez é isso. E por certo é isto. Estamos transformando as pequenas coisas deste mundo presente algo gigantesco, algo como estivesse completamente descontrolado. Muitas vezes tratando a situação até como algo que Deus não pode mais fazer qualquer coisa. Quando na verdade a Bíblia por muitas vezes declara que o nosso Deus é o Deus do impossível. E há quem diga por aí, e eu sou de acordo com esta expressão, não há nada maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Então, seja enfermidade, seja qualquer tipo de doença, seja qualquer situação em meio a complicações financeiras, familiares, casos em específico de necessidade, de miséria, de afronta, de mentiras, de uma traição, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma inquietação, de um desejo de se lançar para aquilo que é pecado. É só fazermos uma pequena declaração. Eu sou salvo pela graça de Jesus. Porque ao declarar isso, automaticamente, Pai, eu alimento o meu espírito e o mesmo renova as suas forças no Senhor para ir em contramão contra tudo aquilo que diz que eu não posso ou que não devo. Porque, na verdade, como um dia disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário que a igreja pare de se
martirizar com estes pensamentos e estas lógicas humanas, até porque agora nós somos pessoas espirituais e a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne tudo espiritualmente. Então, se você é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se você de fato tem esta convicção e nada te rouba essa declaração, não apenas da boca para fora, mas com atos de justiça em meio a vestes de linho branco lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, então eu digo a doença, a enfermidade, a todo e qualquer tipo de mal que você declarar agora pela sua boca, qualquer palavra maldição dita contra você, sua família, e quem quiser se levantar contra a sua vida, Satanás, demônios, potestades, principados, Beliais, eu digo, somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda, ó mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.